Spin Selling. Hoje a gente vai falar da principal metodologia quando a gente fala de vendas consultivas. Por que o Spin, criado na década de 80, é a metodologia mais relevante até hoje? Na minha opinião, é porque ele organiza o processo que muitos vendedores bons já fazem, de aumentar a percepção do problema por parte do cliente e, ao mesmo tempo, construir a necessidade pela solução. A gente sabe que aquele fechamento tradicional, forçar a venda, deixa de funcionar e quem quer se diferenciar na venda consultiva precisa aplicar um método para agregar valor e para colocar o cliente na jornada de compra. A gente vai separar essa aula em duas partes, a básica, nesse vídeo, e a avançada, onde a gente vai procurar solidificar o conteúdo e ao mesmo tempo mostrar as boas práticas. E vai ficar muito evidente a diferença de você entender a teoria e dominar a metodologia na prática. Cada uma das perguntas a gente vai trazer o contexto, a lógica por trás, as premissas, os sintomas que você deve se atentar, que caso aconteçam você deve olhar para um ponto específico e, sobretudo, como usar essas perguntas de forma inteligente. Ao final do vídeo você vai perceber que isso faz toda a diferença. Os melhores vendedores eles aplicam o Spin de forma natural. Para começar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a metodologia. Como eu falei, ela foi criada na década de 80 e até hoje ela é a principal metodologia quando a gente fala de vendas consultivas. Ela é baseada em construir uma lógica, de perguntas, onde leva o cliente do ponto A ao ponto B, que é o momento da compra. O que é interessante nessa metodologia é que ela é baseada na experimentação. Então, é um dos primeiros estudos que avaliou-se, um volume alto de ligações de vendas, de interações comerciais também presenciais, e tirou-se ali quais são as boas práticas daquele vendedor que performa. É muito importante falar isso porque isso surge junto com um momento onde as técnicas de fechamento tradicionais elas não funcionam. E as empresas elas querem justamente usar o processo comercial como uma estrutura de diferenciação, fazendo com que ali na venda o cliente perceba a diferença entre um processo que tem como objetivo a venda e aquele que tem como objetivo de desenvolver relações duradouras e de alto valor com o cliente, onde na verdade a história começa na venda, mas espera-se ali que ele passe um longo tempo na sua base. Então o Spin ele começa a se popularizar quando a gente percebe essa mudança significativa no processo de compra, aumento de concorrência, que em resumo traz vendas como uma excelente oportunidade de diferenciação. Isso fica ainda mais evidente com a popularização dos serviços recorrentes, das tecnologias e daqueles produtos de alto valor onde é preciso demonstrar o ROI sobre aquele investimento. O mais interessante do Spin é que ele é uma metodologia baseada em perguntas, onde você procura agregar valor através de reflexões práticas. Eu acredito que o principal fator de sucesso do Spin é o que ele organiza o que os bons vendedores já fazem na prática. E o que a gente precisa entender é que não é porque você domina o roteiro que você vai conseguir extrair o resultado da prática. Então é bem importante ressaltar que ele é apenas uma forma de exemplificar um processo de vendas baseado na construção de valor. Fazer um bom diagnóstico de negócios e agregar valor ao longo do processo comercial são premissas do Spin. Então ele não é inovador, mas ele organiza um método de processo consultivo para você mapear problemas, conseguir fazer com que o outro lado perceba a dimensão desses problemas e, como consequência, você cria um ambiente fértil para apresentar a sua solução com alto valor e gerar ali uma maior percepção de retorno sobre aquilo que você vende. Então é muito interessante perceber que o Spin guarda algo que toda metodologia de vendas tem em comum e que é fundamental que você domine para conseguir extrair o melhor da solução. Para isso eu sempre trago esse frame que vocês vão perceber que tem uma relação com toda a metodologia de vendas. Aqui a gente tem o ponto A, que é o momento que a gente encontra o cliente, o ponto onde a gente encontra e inicia a interação. O ponto B trata-se de onde a gente quer levar aquele cliente. No caso aqui, em direção à compra. Mas ela vai além disso. Trata-se da percepção de retorno sobre o investimento, naquele momento que ele percebe
que faz mais sentido investir em uma nova solução e enfrentar a mudança do que estar ali e permanecer com a mesma realidade. E a gente tem a seta, que é o processo de condução do ponto A para o ponto B. Como vocês já devem ter percebido, essa seta é o trabalho do vendedor, que tem como objetivo ser um facilitador, um acelerador desse caminho. O SPIN ele entra justamente nessa seta, trazendo o cliente do ponto A para o ponto B através de perguntas. Se vocês separarem, sempre trago essas sinapses atrás das setas. Para quem não se lembra, sinapses são os impulsos elétricos que os nossos neurônios fazem no momento que eles pensam, que existe um raciocínio, que a gente constrói uma nova realidade. Eu não escolhi essa ilustração à toa. As sinapses, elas estão atrás do processo de vendas porque a gente já entende que quanto mais o cliente do outro lado pensa, participa, mais ele engaja no processo comercial. E isso faz com que você tenha uma melhor taxa de conversão, ou seja, com que ele compre com maior facilidade e também com que ele compre de forma mais rápida. Então, se a gente pudesse resumir, o SPIN é uma forma de levar o cliente do ponto A para o ponto B através de perguntas, mas perguntas que provoquem a reflexão, que provoquem as sinapses, que ao mesmo tempo aumentem a dimensão do problema, a autopercepção dos impactos que aquela realidade dele tem e, simultaneamente, constroem a percepção de valor e o ambiente fértil para aquilo que a gente vende. Então, no momento que ele entende que o problema dele é mais relevante, o impacto daquele problema nos recursos-chave, a gente tem um ambiente favorável e aderente para apresentar a nossa solução. Você já deve ter reparado que, diferente de outros vídeos que ensinam a metodologia do SPIN, a gente não falou ainda sobre o significado das letras. E isso é proposital, porque mais importante que entender como utilizar cada uma das letras e o papel disso no processo de vendas é compreender a lógica. Só dessa forma você vai conseguir utilizar a metodologia do SPIN Selling de forma inteligente. Mas de uma vez por todas, o que significa o SPIN? S são perguntas de situação, aquelas focadas em abrir o processo comercial. P são as perguntas de problema, quando a gente vai testar se aquela ideia que a gente tem sobre problema naquele negócio, de fato ela é válida. E, sobretudo, a percepção da relevância desse problema do outro lado. E de implicação. Implicação é quando, através de reflexões, a gente consegue fazer com que o cliente perceba o impacto daqueles problemas nos recursos-chave, tempo, dinheiro, gente, dentro daquela empresa. E por último, N, de necessidade. São perguntas que fazem com que o cliente se veja utilizando aquela solução e aquela tecnologia e que servem para o vendedor testar a aderência se ele enxerga que aquele problema pode ser resolvido com a proposta de valor que se vende. E para trazer não só aprendizado teórico, mas também na prática, a gente vai seguir a seguinte estrutura para embasar a nossa metodologia. Cada uma das perguntas, a gente vai trazer a definição, que é basicamente o objetivo da pergunta ao longo do processo comercial. Qual é a lógica por trás dela? O que a gente almeja ao aplicar essa pergunta? Quais são os sintomas que, se você observa dentro da sua empresa e operação de vendas, você deve se atentar que aquela pergunta precisa ser melhorada e que os vendedores precisam aprofundar mais na camada de negócios ao se relacionar com o cliente. E por último, o mais importante, um exemplo prático de como utilizar aquela pergunta para agregar valor no processo comercial. E aqui vocês vão ver algo muito curioso da diferença do que está no livro, do que está na metodologia e como a gente percebe que aquela pergunta deva ser aplicada na prática para fazer com que a potencial oportunidade avance do ponto A em direção ao ponto B. Toda a metodologia começa através do S, das perguntas de situação. Qual é o objetivo da pergunta de situação? A gente pode elencar dois como os principais. O primeiro de todos é construir o rapport, aquela abertura para que haja um ambiente favorável para que você consiga investigar melhor. Ninguém vende, ninguém abre informações delicadas para quem não gosta. Então, o primeiro objetivo das perguntas de situação é conseguir uma abertura, é conseguir fazer uma troca legítima
para que o outro lado sinta confiança em seguir no processo com você. Ao mesmo tempo, as perguntas de situação, elas são fundamentais para que você qualifique ainda mais aquela oportunidade, para que você perceba alguns fatores que podem levar você em direção a um processo mais eficiente, um processo personalizado. Geralmente, essas perguntas estão relacionadas ao orçamento, percepção de problema, a estrutura que você encontra ali dentro, né, e que você vai usar de informação para trabalhar todo o seu processo. Qual que é a premissa para você fazer uma boa pergunta de situação? A gente costuma dizer que os melhores vendedores, eles são intencionais, estratégicos. Então algo que definitivamente eles não fazem é ir para aquele processo comercial no freestyle, sem se planejar, sem ter um bom plano, sem saber quais perguntas fazer para construir aquela conexão. A gente sabe que os vendedores medianos, eles aplicam as metodologias de forma crua. A principal que a gente se lembra é a BUNT, onde a gente vai monitorar o budget, a autoridade, a necessidade, o tempo. Mas a gente percebe que os melhores vendedores, eles chegam no mesmo resultado sem fazer essas perguntas de forma direta. Então uma dica que a gente traz aqui é: faça uma boa pesquisa, entenda com quem você vai falar, explore as possibilidades de criar uma conexão legítima, porque quando a gente fala de rapport, a gente não pode ser forçado, a gente não pode ali criar de forma artificial um mecanismo para se conectar, porque isso é pior do que seguir no processo de vendas sem construir essa conexão. Então é melhor que você procure, e através da pesquisa, uma conexão legítima, faça esse teste, chega de forma simpática e educada, do que forçar a barra tentando criar uma conexão artificial. Então, quando a gente fala de perguntas de situação, para você executar ela bem, vai muito além de fazer perguntas, mas de fazer as perguntas certas. Então, se fosse trazer uma premissa para a pergunta de situação é: prepare-se, tenha um bom plano, porque somente assim você vai conseguir cumprir os objetivos de criar a conexão legítima e, ao mesmo tempo, de qualificar aquela oportunidade. Os sintomas que a gente percebe nas empresas de operações comerciais que não sabem usar bem a pergunta de situação está muito atrelado aos principais motivos de perda de oportunidades. Existe um descarte exacerbado em motivos como tempo, falta de priorização e falta de dinheiro, de orçamento. E isso chega a ser até um contrassenso. Como que aquela oportunidade não priorizou a sua solução, sendo que a gente ainda não aprofundou no problema? Quando ele justifica pela falta de dinheiro, geralmente está atrelado a uma baixa percepção de retorno, uma baixa percepção dos recursos que envolvem aquele problema que você se propõe a resolver. Então, quando você tem esses motivos muito no início do processo comercial, na verdade, isso significa que não houve a oportunidade da gente aprofundar na camada de negócios e mostrar também como que a nossa solução pode ter um impacto naquele recurso que é um objetivo para qualquer tipo de empresa. Quando a gente fala de economia de tempo, de soluções que trazem ganho de performance, a gente literalmente não pode ter motivo de descarte por falta de tempo, priorização, por falta de dinheiro, porque na verdade ainda não houve a oportunidade de perceber esse problema, trazer dimensão para ele e, sobretudo, mostrar como a nossa solução pode impactar. Quando a gente usa a metodologia SPIN, a gente sempre tem que levar em consideração o que vem a seguir, como criar o território perfeito para você conseguir executar a próxima etapa, que no caso é a pergunta de problema. Você não consegue aprofundar nos problemas de uma forma profunda, de uma forma interativa, onde a pessoa do outro lado de fato abra a cozinha, se você não criou um ambiente onde ela se sinta à vontade. Então, entender o papel da pergunta ao longo do processo é fundamental para que você cumpra o objetivo do método e não fique preso no roteiro. Aqui a gente percebe que para executar bem as perguntas de situação, você precisa se preparar e precisa focar muito em construir a abertura para executar as próximas perguntas, onde a gente vai aprofundar nos problemas de negócio. Perguntas de problema. Qual é o objetivo, qual é a lógica por trás
da segunda etapa do processo do SPIN. Quando você pergunta sobre os problemas, você tem como objetivo identificar quais pontos doem mais, mas, sobretudo, testar a aderência, a percepção da oportunidade do outro lado e a relevância que ela dá para cada um dos problemas identificados. A lógica é que você precisa entrar na esfera de negócios para entender o que mais dói ali naquela operação e depois conseguir construir um processo que seja extremamente aderente e que tenha como objetivo final não só vender, mas resolver aqueles problemas identificados. Uma premissa interessante para ser levada em consideração nas perguntas de problema é que a maioria dos negócios dentro do mesmo ICP compartilham problemas similares. E isso reforça mais uma vez a necessidade do vendedor se preparar. Quando você identifica aquele ICP com determinadas características, quais são as suas hipóteses dos problemas mais relevantes? A gente já sabe que o melhor vendedor, ele não faz aquele volume de perguntas como no checklist. Ele não segue um roteiro, mas ele entende qual é a maior chance do impacto ser relevante naquela operação e faz aquelas perguntas de forma estratégica, porque ele entende que determinadas características têm correlação com problemas específicos. É bem interessante ressaltar que dificilmente dentro do ICP aqueles problemas eles fogem do escopo. Então que preparação, mais uma vez, é fundamental. Quais são os sintomas que a gente percebe no processo comercial e que mostram que os seus vendedores ou você não faz as perguntas de problema com qualidade? Ele aparece justamente na próxima etapa, quando as demonstrações elas são padronizadas. Você faz uma demonstração da sua tecnologia, você apresenta determinada proposta com começo, meio e fim. Por que que isso é errado? Porque a demonstração ela é mais eficiente quando você foca em mostrar como através da sua solução, como através da sua tecnologia, você resolve os problemas que você identificou. Se você não tem clareza do problema ou não tem a relevância do mesmo, não tira esse termômetro, não tira essa temperatura, você não consegue fazer uma demonstração correlacionando com aqueles pontos que foram identificados. Na prática, o livro mostra que para fazer as perguntas de problema, você poderia seguir a seguinte estrutura. Poxa, como que você realiza o seu fechamento de caixa? Na expectativa que o cliente relate o processo e mostre, através do procedimento que ele use, pontos de melhoria e que você, assim, consiga identificar quais são os problemas daquele processo e, posteriormente, o impacto desses problemas nos recursos e, consequentemente, no negócio. Como que os vendedores top performers eles fazem? Eles investigam de forma melhor, eles são estratégicos, eles são cerebrais. Então, ao invés de perguntar, poxa, como que você faz o fechamento da sua loja, o fechamento do seu caixa no final do dia? Ele traz a seguinte reflexão que avança na jornada. A gente percebe que clientes dentro do seu ICP, com múltiplas lojas, múltiplos pontos de vendas, que trabalham diferentes bandeiras de cartão, têm problemas de conciliação no fechamento. Isso acontece na sua operação? Reparem a diferença, ambas são perguntas abertas, mas no segundo formato, no segundo exemplo, você já avança. Você demonstra que fez uma boa pesquisa, você demonstra que conhece do mercado e que, sobretudo, tem cases, outros clientes na mesma situação que têm problemas similares. A pessoa do outro lado ela tem uma percepção de alto valor agregado, afinal você entende daquele problema, afinal ela vive aquela situação. E isso cria um ambiente melhor para você executar as próximas perguntas, que são certamente a chave da metodologia SPIN, que são as perguntas de implicação. Para você fazer uma boa pergunta de implicação, você tem que necessariamente ter encontrado os problemas que são mais relevantes e que, sobretudo, mais incomodam a oportunidade e a operação do outro lado. O I são as perguntas de implicação, certamente o coração da metodologia. O objetivo da pergunta de implicação é dar dimensão para aquele problema. E qual que é a lógica de você trazer as perguntas de implicação para o processo? Porque muitas vezes
a pessoa do outro lado, a oportunidade do outro lado, ela convive com aquele problema. Justamente porque ela não parou para pensar em como aquele problema se comporta quando a gente está falando de recursos, de impacto, de tempo, gente, dinheiro. E o momento das perguntas de implicação vão ter como objetivo justamente trazer essas provocações onde ela perceba o impacto, onde ela consiga observar no longo prazo o que vai acontecer se ela resolver aquele problema ou o que vai acontecer se ela permanece na inação estática vendo aquele problema acontecer. Qual que é a premissa da pergunta de implicação? Ela é baseada que se a pessoa do outro lado, a oportunidade que a gente está conversando, ela fala sobre o impacto daquele problema, ela avança na jornada de compra. Então até a pergunta de problema a gente estava fazendo um mapeamento, entendendo quais são os principais problemas e como a pessoa do outro lado enxerga eles. Aqui a gente está convidando a pessoa do outro lado a aprofundar naquele problema, procurando entender o impacto daquele problema nos recursos-chave e, sobretudo, na linha do tempo. O que vai acontecer se você resolvê-lo e o que também não acontece caso você permaneça sem tomar nenhuma decisão. Aquele problema, ele vai piorar? Ele tem uma tendência de piora? O quão urgente é resolver? Se a gente não faz nada, quantas vezes ele vai acontecer? Então as perguntas de implicação, ela coloca o outro lado como protagonista do processo decisório, porque a partir de agora os problemas, eles não são problemas isolados, mas problemas com impacto em recursos-chave. Quais são os sintomas que você pode observar no seu processo comercial e que indicam que você não traz essa relevância, né, que você não consegue correlacionar problema com o objetivo de negócios? É aquele perfil clássico, onde você mapeia os principais problemas, faz a apresentação da solução. O cliente do outro lado ele até gosta, ele vê a relevância, mas você perde para o concorrente indireto. Ou seja, ele não te considera relevante o suficiente a ponto de priorizar a sua contratação, a compra do que você vende no curto prazo. Geralmente você não perde para um concorrente direto, mas a pessoa do outro lado ela procura resolver outro problema e você perde para o concorrente indireto. Você perde para a atenção, para a relevância, para a priorização que aquela pessoa, aquele time ele tem. E resumidamente, apesar de achar você interessante, você não consegue construir senso de urgência. Um exemplo de pergunta de implicação é quando você pega o problema identificado na etapa anterior, e aqui é importante falar, pessoal, que o processo comercial ele é um só. Você aplica a metodologia de forma natural, então isso não pode estar roteirizado. Então você não faz todas as perguntas de problema e depois segue para a implicação. Quando você identifica um problema relevante, você vai explorar, fazer com que o outro lado fale qual que é o impacto daquele problema na operação. Então são perguntas que remetem ao problema e jogam para o outro lado a percepção e a reflexão sobre o impacto em recursos-chave. Exemplos de perguntas. Consegue perceber que ao fazer esse processo manualmente, você gasta 2 horas e você poderia fazer isso em um tempo reduzido ou de forma automática? O que você faria se tivesse esse tempo livre? É importante ressaltar, gente, que essa é a forma como o livro traz. Na aula de Spin Selling avançado, a gente vai ensinar como usar as perguntas de implicação de uma forma mais perspicaz, inteligente e que faz com que ela fique mais natural, onde a pessoa do outro lado, basicamente, chega nessa reflexão de forma autônoma, sozinha. Você não precisa o tempo todo estar trazendo as perguntas de implicação. Você faz algumas provocações onde ela mesma percebe que aquele problema tem um impacto em recursos-chave e que se ela deixa de tomar uma decisão, aquela situação permanecer da forma como ela está, traz mais desconforto do que enfrentar a mudança e tomar a decisão pela compra, pela resolução daquele problema. Então, se a gente fosse resumir, o objetivo da pergunta de implicação é trazer a personalização desse problema, é fazer com que a pessoa do outro lado reviva aquele problema, entenda o impacto daquele problema nos recursos que são fundamentais para qualquer operação. Dessa forma, você vai avançar para as perguntas de necessidade com uma grande percepção de problema. Antes, ele era um problema que a pessoa convivia, que a operação convivia. E atualmente ele é um problema que está diretamente atrelado ao desperdício de recursos,
ao longo do tempo. Dessa forma, fica muito mais eficiente começar a falar sobre a sua solução, pois você não vai fazer uma demonstração ou uma proposta baseada em si, baseado no que você vende, mas como que você vende vai resolver aquele problema que você identificou na etapa anterior e, sobretudo, fechar a torneira daqueles recursos que estão sendo desperdiçados, do tempo a mais que você leva para fazer determinado processo, da pessoa que está fazendo aquele trabalho manual, sendo que ela poderia fazer um trabalho estratégico. E tudo isso, no final do dia, significa dinheiro sendo desperdiçado e que você vai conseguir mudar a realidade caso você resolva aquele problema. O N do SPIN está relacionado às perguntas de necessidade. Qual é o objetivo? Validar se o que você vende é um bom candidato para resolver aquele problema que você identificou. Então o objetivo é testar a aderência da sua solução em relação àquele problema. A gente percebe que a maioria dos negócios que não são bem-sucedidos na aplicação do SPIN não é porque a pessoa do outro lado não percebeu ou não trouxe dimensão no problema, mas é porque ela não tem segurança na forma como ele deve ser resolvido. No caso de tecnologia, isso aparece através do medo de trocar a solução existente ou da baixa maturidade digital, onde ela acredita que aquilo não é para ela, que é complexo demais. Então, no processo de vendas, a gente tem dois desafios. O desafio de provar valor e de provar também que a nossa solução é a mais adequada para aquele contexto. E as perguntas de necessidade têm como objetivo testar se a pessoa do outro lado se enxerga utilizando a nossa solução, a nossa tecnologia, para resolver aquele problema. A premissa ela é clara. Se a pessoa do outro lado se vê utilizando a tecnologia, se ela relata como seria essa experiência do usuário, se ela usa exemplos onde através daquela tecnologia ela resolve o problema que foi identificado, isso é um grande indicativo que ela está preparada para o fechamento. Afinal, ela já se enxerga como usuário, ela já se posiciona como um potencial cliente. Então a premissa é: se ela fala sobre a utilização, ela tem a maior abertura para utilizar, para fechar negócio. Da mesma forma que se ela tem dificuldade na compreensão de como vai resolver aquele problema através do que você vende, ela ainda não está segura que a sua tecnologia, a sua solução é a melhor alternativa para resolver aquele problema. Então aqui a gente muda o contexto da venda. Antes a gente estava levantando problemas, procurando entender o impacto desses problemas, e agora a gente quer justamente mostrar como a nossa tecnologia é a principal opção para resolver aquele problema identificado. Qual é o principal sintoma que você está pecando nessa etapa? Você faz uma demonstração, faz a proposta, o cliente acha interessante, mas ele simplesmente desaparece. Ele percebeu que ele tem um problema, ele entende que aquele problema é relevante, mas literalmente ele tem medo de tomar a decisão. Ele tem medo da mudança, quando isso é uma nova tecnologia, ele tem medo do dia a dia, ele acha que aquilo é difícil demais para a realidade dele. A metodologia ela mostra que o jeito de você fazer perguntas de necessidade é: você se vê utilizando essa tecnologia? Como seria se você resolvesse ou otimizasse esse processo através dessa funcionalidade? E você joga essa pergunta aberta justamente para a pessoa do outro lado refletir, entender o grau de complexidade para você perceber, afinal, se ela fala que ela está inclinada a tomar essa decisão, se ela relata algum tipo de experiência do usuário, isso atinge uma área do cérebro que cria um comprometimento. Ou seja, se ela se vê e externaliza um processo de utilização, ela está mais inclinada a fechar negócio. Ainda correlacionando com o exemplo anterior que a gente usou em problema e implicação, como os top performers fazem? Eles não atrelam a experiência do usuário em cima simplesmente da resolução de um problema ou da utilização da tecnologia, mas sim no resultado de negócios que aquela empresa vai alcançar. Então, ao invés de falar, poxa, como que seria se você resolvesse o problema da conciliação através dessa tecnologia? Seria algo no sentido de: poxa, como seria se daqui a um mês a gente tivesse todas as suas informações sincronizadas, você resolvesse esse processo em menor tempo e tivesse clareza e pudesse recuperar esse dinheiro que a gente identificou
como perdido. Então, ao invés de trabalhar em cima da funcionalidade, em cima do processo, ele trabalha em cima daquele resultado bom demais para ser ignorado. E a pessoa ela tem uma experiência de como ela se sentiria depois de recuperar aquele resultado, de atingir aquele objetivo que é muito mais profundo, que é muito mais relevante do que simplesmente resolver ou otimizar um processo. A gente passou pela teoria de todas as letras da metodologia do Spin Selling. Esse foi o nosso conteúdo básico. Te convido agora a conhecer o nosso conteúdo avançado, onde a gente vai trazer hacks, experiências práticas, para que você consiga aplicar a metodologia do Spin de forma natural e com melhores taxas de conversão. Esse vídeo ele tem como objetivo criar uma base sólida, por isso é fundamental também que você confira o vídeo a base de toda a metodologia de vendas. Como eu falei no começo e ressalto no final, o Spin é apenas uma forma de você organizar um processo de construção de valor e de aumento de percepção de problema. Tem várias formas de fazer isso e quando você do outro lado percebe a lógica por trás da metodologia, aí sim você está apto a aplicar ela com eficiência e fugir do roteiro. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e tenha percebido qual é a diferença de entender a teoria e dominá-la. Quando você domina a teoria do Spin, você não é refém dele, você não utiliza como um roteiro, mas entende a lógica por trás do processo e consegue aplicá-lo com inteligência. Foi um pouco disso que eu procurei trazer hoje no vídeo. Espero que tenha trazido bons insights para o seu processo comercial ou para a sua operação de vendas. Nos vemos no próximo.